com o pecado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, todos nós sabemos, o homem que Deus escolheu para ser rei no lugar de Saul, e que foi um homem que sempre quando ia para a guerra consultava Deus: devo ir? E Deus dizia: pode ir contra eles, e a vitória era certa. Também quando Deus dizia não vá, ele também não ia. Mas Davi, ele cometeu um deslize na sua vida, no decorrer do seu percurso, da sua jornada, na sua missão. Algo que Davi fez desagradou os olhos de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a graça de Deus, que já existia no Antigo Testamento, Davi teria sido morto. Mas Deus, como usou de misericórdia para com Davi, mandando o profeta Natã para contar a ele uma história e revelar a ele o seu pecado, ao qual ele foi confrontado. Agora Davi diz: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante aos teus olhos. Os homens distantes de Deus, os homens na prática do pecado. Se Davi, na presença de Deus, o homem segundo o coração de Deus, abre a boca e agora diz: contra ti somente fiz o que era mal. Imagine aqueles que vivem na prática do pecado, distante de Deus, sem paz, sem salvação, à deriva, perdido. Mas eu venho nesta tarde dizer para você: tenha cuidado com o pecado, porque o pecado é pior do que a pobreza. O pecado tanto mata a alma, como também o corpo, e lança no inferno. E o inferno existe e é real. Eu não vim pregar aqui chave de vitória. Eu não vim aqui dar chave de carro porque não tem isso na Bíblia. Eu não vim aqui dizer que vai abrir porta de emprego porque também não tem isso na Bíblia. O que eu vim falar aqui é que você tenha cuidado com o pecado, porque a sua alma tem um valor que foi pago na cruz do Calvário. Tem um preço muito alto. Alguém morreu por você, e este alguém foi Jesus. O pecado, ele é maligníssimo. Ele carrega consigo o DNA da morte. O pecado é um embusteiro. Promete prazer, mas traz desgosto. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida e mata. O salário do pecado é a morte. Mas vem Paulo dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida, é a vida, é a vida eterna. Aleluia, oh glória. O pecado é um laço mortal. Começa com um fiapo podre e acaba com um cabo de aço. Parece inofensível, mas destrói os relacionamentos, define a alma, empurra as vítimas para o inferno. Que eu quero destacar aqui 3 enganos terríveis do pecado. Primeiro, o pecado o levará mais longe do que você gostaria de ir. Quando Davi adulterou com Batseba, pensou que aquela aventura seria apenas um velúpio do prazer de uma noite de paixão. Porém, as consequências do adultério foram sentidas por ele durante toda a sua vida. Uma coisa, meu prezado amigo, que eu preciso deixar bem claro para você: depois que Davi pecou e que escondeu
palácio aonde estava Davi e disse: Davi, tu fizesse as escondidas, mas alguém vai pegar as tuas mulheres e vai fazer em pleno meio-dia, para que todo Israel veja. Davi pegou, pensou que estava ali quietinho com a vida de um adúltero. Tenha cuidado, Deus só fez uma mulher e um homem e providenciou o casamento. Não tem essa de um homem estar se relacionando com várias mulheres. Honre a sua esposa, mulher, honre o seu marido. Evangelho é poder, é transformação, é confronto para que haja mudança de vida. Evangelho de Cristo Jesus não tem esse negócio, esse arrumadinho não. Arrumadinho só presta no prato, comendo. Arrumadinho só aqui na terra, com um brasileiro. No céu, ou é santo para subir, ou é sujo para ir para o inferno. Mas Deus é amor, Deus, a gente fala tanto, Deus é amor, Deus é amor. Quem é que tem mais amor do que Deus? Me mostre. Quem é que tem mais amor do que Deus? E o próprio Deus vai colocar muita gente no inferno, porque ninguém tem mais amor do que Deus. E se Deus está lá, eu achei interessante isso no culto de ensinamento do meu pastor Cláudio Franco, onde eu aprendo realmente o que é a Bíblia. Oh, maravilha! Quando ele estava falando que nós somos sustentados pela raiz, isso me chamou a atenção, e pela seiva. E disse mais: não se engane, se Deus não poupou os ramos naturais. Paulo dizendo aos Romanos: vocês não se exaltem não, porque vocês foram enxertados. Vocês são um jambuzeiro bravo, vocês foram enxertados, mas quem sustenta vocês é a seiva, é a raiz. Porque senão o dono vem, corta, e tudo aquilo que corta joga fora. Não tem na Bíblia dizendo que aquilo que Deus corta ele aproveita. Tudo aquilo que Deus corta joga fora, só serve para ser queimado, virar cinza. Mas aquilo que ele poda, aí vem a Bíblia e diz assim: é para que dá, é para que vai ter mais fruto. Então Davi pensou que o que ele tinha feito estava muito bem, mas nesse primeiro ponto aqui, que o pecado é terrível, o pecado levará mais longe do que você gostaria de ir. Quando Davi adulterou, ele pensou que aquele momento de paixão, de aventura que ele estava vivendo ia ficar só naquilo ali. Mas Deus colocou a espada sobre a casa de Davi. Como pai, Davi para mim não é exemplo na Bíblia. Foi um péssimo pai. Aminon, filho de Davi, estrupou a sua meia-irmã. Absalão, depois de 2 anos, em uma festa, em um banquete, embebedou Aminon e matou ao fio da espada para vingar o estrupo da própria irmã. Como pai, Davi foi um péssimo pai. Não disciplinou seus filhos, não passou a mão na cabeça de Aminon e Absalão, que era mais bonito, do fio de cabelo até a planta do pé, fazia o que queria no reino. Mas deixa eu dizer uma coisa: tudo isso porque consequência do pecado de Davi. Mas por mais que você tenha pecado, adulterado, fornicado, vivendo a vida de prostituição, eu preciso dizer a você daqui, aonde este som está te alcançando, Jesus purifica o mais vil pecador. Você pode estar mais sujo do que um pau de galinheiro. O sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus regenera, o sangue de Jesus torna mais alto do que a neve. Por isso que nós cantamos. Segunda-feira é dia de cantar.
E pensa aqui, né, meu pastor? Alvo mais do que a neve. Alvo mais do que a neve. Sim, nesse sangue lavado. Deixa eu concluir. Somente esse segundo ponto. Segundo, o pecado o prenderá mais tempo do que você gostaria de ficar. Davi ficou preso no cipó do pecado, não se livrou dele. O pecado é pegajoso. O homem não pode se desvencilhar-se dele por si mesmo, não consegue apagar a chama de uma consciência culpada com os extintores fabricados pelo recurso humano. A culpa, depois que Davi pecou, a consciência dele ficou acusando de dia e de noite. É por isso que ele vai dizer: pequei contra ti somente eu fiz o que era mal aos teus olhos. O homem sem Deus, ele anda dessa forma, só indo de mal a pior, fazendo as coisas más. Ainda abre a boca e diz: eu tenho Deus no meu coração. Deixa eu rasgar o verbo aqui para você na língua portuguesa. Quem tem Deus tem amor, porque João disse: Deus é amor. Está na hora de a gente amar mais e aborrecer menos. Está na hora de abraçar mais do que rejeitar. Está na hora de levantar, estender a mão, porque o evangelho é contato. Não é só paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor, meu irmão, é contato. É a paz do Senhor, é olhar nos olhos, é perguntar ao companheiro: tu estás bem? Tu vai bem? Evangelho é isso. Observe que quando Pedro e João, dois crentes ali sem dinheiro, por que crente ali sem dinheiro? Para hoje, naquela época, eles eram ricos, mas hoje, infelizmente, não vale nada. Para a igreja de hoje, talvez, não, esses são dois crentes lisos, são dois sem futuro. Não tem nada, mas ele tinha um levanta e anda, só provando que o evangelho é contato. Quando o coxa está esperando só simplesmente receber uma esmola, crente não dá esmola. Eu aprendo nesse texto que crente não dá esmola, crente dá bênção, crente abençoa. Porque quando o coxa estava esperando receber a esmola, ele recebeu: eu não tenho prata. Porque aqui passa a taça, o ferrugem e o tesouro, que é o coração, está onde está a prata. Aí ele disse: olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas eu tenho uma coisa para você. Talvez você estava fora do culto até hoje, mas chegou a hora de você entrar no culto, porque atrofiado não podia participar do culto, coxo não podia entrar no culto, cego não podia entrar no culto, havia uma proibição. Mas o levanta e anda, põe ele de pé, ele entra no templo, andando, saltando e dando glória a Deus. Jesus faz isso, meu amigo. Eu tenho para você um levanta e anda. Venha para Jesus, que Jesus é especialista em perdoar os seus pecados. Davi foi perdoado por Deus. Mas eu deixo aqui, fica a terceira para outra oportunidade. Tome cuidado com o pecado, porque o pecado te levará mais longe do que você gostaria de ir. Quando você quiser sair, você está preso, acorrentado. Agora, a igreja daqui no Graça Buriti, nenhum homem, estudamos no trimestre que passou, porque pela misericórdia eu estou ali como professor ali no Gravatá, ensinando aos irmãos. Mas quem vem à escola bíblica dominical aprende e aprendeu. E um comentarista disse que nenhum homem tem força e tem poder de se erguer sozinho. Precisa de uma igreja, de pastores, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, criança, jovem, cheio. Foi pegada a palavra, cheio do Espírito Santo, porque disse Davi no Salmo 40: mentirão
Olha lá a aplicação. Não é só ler, é aplicar. Me tirou, alguém foi lá e tirou. Por que não se levantou só? E onde é que ele estava? No horrível charco de lodo. Ele se levantou sozinho? Não, alguém foi lá. Me tirou. E esse me tirou é a igreja fora. Estendendo as mãos, vem para Jesus. Jesus salva. Não muda a mensagem não. Não, a mensagem é essa. E a gente vai ser arrebatado com essa mensagem. Qual é a mensagem? Jesus salva. Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. E depois, o que vai acontecer com tudo isso? Ele breve ele voltará para vir buscar a sua igreja. A mensagem continua sendo essa. A igreja pode completar 500 anos aqui na terra, mas a mensagem é essa. Deus abençoe. Está tão bom pregar aqui.